Olá, meninos, tudo bem? Bem-vindo à nossa aula de português de hoje, né? Que nós vamos falar aí a respeito um pouquinho da coesão provocada pelo uso dos pronomes. A nossa aula passada foi sobre pronomes e agora a gente fala da coesão, que esses elementos podem nos auxiliar aí. Pessoal, além daquela já famosa situação, todo mundo conhece, né? Quando a gente estuda pronome, o que o aluno mais tem noção é o seguinte: o pronome ele serve para substituir um nome. Então, além dessa questão da substituição dentro do texto de alguns nomes, né? Principalmente alguns elementos aí por pronomes, para que o texto não fique tão repetitivo, isso eu acredito que vocês já saibam e já conheçam essa referência aí com relação aos pronomes. Então, dentro de um texto, a utilização do pronome ela é muito essencial, até mesmo para que o texto fique fluido, melhor para a leitura, sem muitas repetições. Mas há também alguns outros elementos. Um elemento muito comum utilizado pelos pronomes aí para a coesão de um texto é o que a gente vai chamar de anáfora e catáfora. Bem, o que esses nomes tão esquisitos, né? A gente vai fazer a utilização do pronome para se referir a algum elemento anterior, quando é o caso da anáfora, né? Ela vai se referir a algum elemento anterior já citado no meu texto ou no meu discurso. Já a catáfora, ela vai fazer referência a um elemento que eu vou citar posteriormente no meu discurso, tá? E esses podem estar falando assim, mas como? Né, fazer referência a alguma coisa que eu ainda não disse. Se eu dissesse assim, isto que irei falar é muito importante para a aprendizagem de vocês. Então, isto que eu irei falar, eu ainda não falei, tá? Mas o que eu vou falar é importante para a aprendizagem de vocês. Então, nesse sentido aí, há uma catáfora. Seguindo aqui, pessoal, o uso dos pronomes demonstrativos, né? Muitas pessoas têm dificuldade na utilização dos pronomes, e aí tem uma apresentação bem simplesinha sobre como utilizá-los para retomada de elementos dentro de um texto. E até mesmo indicação, né, demonstração de algumas coisas. Eles são muito utilizados, né, de acordo com a situação temporal, os pronomes demonstrativos. Então, quando eu uso o tempo presente, a gente usa esta ou nesta, quando há aí uma junção com a preposição em. Então, esta, nesta, este, isto. Quando eu quero me referir a um tempo passado, mas pouco distante, a gente usa o esse, o essa, o isso, ou quando aglutinado, né, nessa. E quando a gente fala de um passado muito remoto, muito antigo, a gente vai utilizar o aquele, o aquilo e o aquela. E, que nem eu falei, quando contraído com a preposição, a gente vai usar naquela. Então, por exemplo, estes dias, ando triste. Aí eu vou eu tô conversando com alguém, falando a respeito do mês passado. Eu falo, nossa, foi uma época. Nesses dias eu estava triste. Então, nesses dias o quê? Nesses dias deste mês que a gente está conversando aqui dentro do nosso diálogo. Aí alguém encontra alguém na rua, a pessoa faz mais de ano que eu não vejo, a pessoa fala, nossa, quanto tempo, não sei o quê, nossa, você tá tão bem, a última vez que eu te vi, você não tava assim. Aí eu falo assim, então, naquela época eu estava triste. Então, refere-se a um passado bem remoto aí. Então, eu tive os dias atuais, um mês atrás, um passado próximo e um tempo muito distante aí, né? E aí, o último elemento que a gente traz aqui é o uso dos pronomes como pronome relativo. Eu já falei na aula de pronome como descobrir se eu tenho aí uma conjunção ou um pronome relativo, principalmente com relação ao que, tá? O que, pessoal, vão haver muitas pegadinhas, principalmente em provas e concursos, com o que como indicador de pronome relativo. Porque quando a gente olha, né, a palavra que, a primeira coisa que vem na nossa cabeça, muitas das vezes, é a questão das conjunções. Ele é uma conjunção. Só que ele também pode exercer essa função de pronome relativo.
Aí no material traz o seguinte exemplo. Saíram do rádio grandes shows que marcaram a história da televisão. Então, saíram do rádio grandes shows que marcaram a história da televisão. O que marcou a história da televisão, hein, gente? Os grandes shows. Então, a palavra que é um pronome relativo que está trazendo novamente a palavra grandes shows, sem que haja a repetição da mesma. Então, eu acho que é isso. Essa questão dos pronomes como elemento de coesão, quase sempre, pessoal, é para retomada ou antecipação de algum elemento que será dito. A questão da anáfora e da catáfora está muito presente. Eles são importantíssimos, principalmente na produção textual, para auxílio e entendimento do texto e construção. É isso por hoje, para a nossa aula. Uma aula curtinha aí, né? E até a nossa próxima aula. Qualquer dúvida eu estou à disposição. É só vocês me chamarem. Tchauzinho e até a próxima.